Entre a Terra e o Céu, capítulo 17 e 18. No nosso último encontro, no nosso último estudo, nós vimos que o Silva, né? O Mário Silva, em desdobramento, saiu correndo aí, invocando Amaro, né? Ele encontra Amaro, começa a esbravejar um monte de coisa, Amaro pede perdão, mas Mário Silva não aceita, né? Esses perdão aí. E aí, o que que o Amaro faz? Amaro faz uma prece, lembram? E aí, Clarencio fala para André e Hilário: vamos atender, né? Vamos atender a prece do nosso irmão, que, embora em um pedido de perdão, embora num gesto de humildade, ele não teve a reciprocidade do outro lado. Então, o capítulo 17, recuando no tempo, começa com André Luiz dizendo que eles se esforçaram para se autocondensar. O que é esse autocondensamento? Eles se esforçaram para chegar um pouco, o mais perto possível da vibração daqueles dois, para que eles pudessem se materializar, ou seja, que eles pudessem, diante dessa condensação, serem vistos. Então, estavam os dois ali naquela discussão, mas aparentemente eles não viam ninguém, achavam que eram só os dois. Mas os três se fizeram, né, fizeram ser vistos. E aí, depois desse esforço, né, de ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos com o amoroso poder que lhe era característico, e em nos reconhecendo, Mário associou-nos à presença do pesadelo da véspera e passou a clamar. Quando Mário Silva, que lá atrás era José Esteves e agora está reencarnado, quando eles vê a presença de André Hilário Clarence, ele automaticamente se remete àquela noite ao sonho anterior. Lembrando que tudo isso acontece em desdobramento. Tanto Amaro quanto Mário Silva estão adormecidos. O corpo físico dorme e o corpo espiritual está aí querendo acertar as contas de uma certa forma. Então, ele associa-se à imagem da última noite e começa a gritar. Lembra que lá na última noite ele achava que Clarencio era um delegado e André Luiz e Hilário eram policiais, né? A imagem, a mente dele remeteu-os como se assim o fossem. Mas, na verdade, a gente sabe que não era. Mas ele associou e começou a gritar: meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, amigo, respondeu o ministro atencioso. Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável que recorde. Então, Clarence está dizendo para ele: olha, nós não somos quem você pensa que é. Se acalme. E Clarence coloca a mão direita sobre a testa dele para que ele possa fazer o quê? Começar a lembrar de fato a vida passada. Para que ele pudesse entender aquele contexto lá do sono, do sonho, que era desdobramento anterior, que ele não conseguiu, né, decifrar. O semblante dele acusou estranha metamorfose, transformação. Quando Clarencio coloca as mãos sobre a fronte de Mário Silva, ele sofre uma transformação, uma metamorfose. Ele apresentou-se mais elegante e mais jovem. O que é isso? É aquilo que a gente chama de elasticidade do perispírito, né? Quando nós estamos desencarnados e nós temos consciência das outras vidas diante de equilíbrio, a gente consegue viajar no tempo, né?
A gente vai lá naquela feição que a gente tinha numa outra encarnação e volta. Então ele começa, Clarence está ajudando a relembrar, para ele entender de fato aquela questão anterior. Abriu desmensuradamente os olhos depois de alguns momentos e exclamou semi-aterrado: Ah, agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Como não lembrar? Disputávamos a mesma mulher. Achava-nos em look quando conheci a cantora e bailarina admirável, Lola Ibarruri. Quem, senão ela, poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o sepulcro dos seus sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava. Restaurou-me, mas que domingo terrível aquele da praça embandeirada, em Piraju. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida e, naquela manhã de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis antes da missa. O caridoso capuchinho auxiliar-me-ia, advogando-me, ajudando-me a causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria por isso o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecer-se ele a deserdação da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto, a suculenta refeição, exigia algum trago de vinho, e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido, bandido. Então, o que está acontecendo com ele? Ele reconheceu que Leonardo Pires estava com Lola Ibarruri, já tinha um relacionamento com ela, quando ele também se apaixona por Lola, e ele estava disposto a fazer tudo para atrapalhar os dois, até mesmo contando com a ajuda de um frei. Só que a memória também o leva naquele dia de domingo, quando chamado por Leonardo Pires para uma refeição, Leonardo, assim, né, já sabia que Lola já tinha caído nos encantos de José Esteves, que também é Mário Silva. Ele lembrou do veneno. Ele desencarnou porque o veneno foi administrado na refeição que o levou à óbito. Então, ele estava ali relembrando a memória com a ajuda de Clarencio. Mário levou as mãos à garganta, como se aí registrasse enorme sofrimento, e caiu desamparado, gemendo de dor. O ministro paciente aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes e o rapaz levantou atordoado. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição. Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o a relembrar: Por que razão te afeiçoaste à cantora com tamanho desvario? Por que não atendestes aos avisos da consciência, que de certo te rogava, te rogava, não despertasses o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Clarencio fez a pergunta para ele o seguinte:
Por que razão você estava tão decidido em ter a mulher do próximo? Você não teve medo por nenhuma razão que ele pudesse aniquilar, acabar com sua vida? Por que tal feito? Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu-se desconcertante gargalhada e gritou: Por que amei Loli Barruri? Por que não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços? Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça com o evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Ah, sim, prosseguiu Mário Silva, alarmado. Ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nos recôncavos, nas profundezas da noite, ele continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Lina era o tesouro de meu coração, minha amiga, minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Nesse momento nasce aí mais uma personagem. Quem era Lina? Antes desse acontecido com Leonardo Pires, Lola Ibarruri e José Esteves, José Esteves teve uma esposa chamada Lina. E ele está dizendo aqui que ele construiu uma casa, morava com ela e eles eram felizes. Ela era amiga, era esposa, era a esperança, era a razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso aprisionada pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864. Encontrei-a sem parentes, exilada por respeitável família, que o adotara por filha estremecida, considerava ela como sendo uma filha. Então ele encontra Lina aonde? Lá no Paraguai. Por que ele encontrou ela lá no Paraguai, sendo que ela era brasileira? Ela foi juntamente com a família feita de refém. A família morre, toda a família morre, e essa Lina fica. E ela é acolhida por uma família que a tem como se fosse um familiar de sangue. Ah, quando lhe fitava, quando olhava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos. Era tudo que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia. E, apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos a união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. Naquela época da guerra, né, em guerra não se casa, mas teve uma trégua de ambos os lados, onde um sacerdote abriu uma exceção e consagrou o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos, tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado, né? Então, quando eles voltassem ao Brasil, já tinha aí, né, anuência, já tinha, iria ter a ajuda desse conselheiro para que eles pudessem festejar o casamento. Vivíamos tranquilos como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho, quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico dois companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Sei que Lina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha, os sofrimentos da guerra, os dois passaram a gastar em nosso pequeno santuário de ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia
Então, ele está dizendo dois personagens, né? Armando e Júlio. Ele é dois amigos dele, que também estavam na guerra, e que vinham para a casa dele todos os dias, quando tinha um tempo, quando tinha uma trégua, quando eles sempre estavam ali. Ah, nós viemos para poder, de uma certa forma, descontrair diante de tanto sofrimento, né? Ele até então não via maldade. José Esteves, que hoje é Mário Silva. Mas, né, ele fala que ele tinha mesmo uma confiança sincera, até que um dia, nesse momento semblante de José Esteves, que agora estava, apesar de estar encarnado como Mário Silva, agora encontrava-se com um semblante de José Esteves. Ele alterou-se de pronto. Esgares, caretas de amargura modificaram-lhe a feição. Imprimindo-lhe a voz lúgubre e acento, continuou atormentado. Até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo, o leito conjugal, lhes pertencesse. Cravou em nós o olhar agora, brilhante e terrível, e acrescentou: compreenderão acaso a dor do homem que se vê irremessivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Um belo dia, ele é surpreendido pela sua esposa Lina no leito conjugal com Júlio. E olha aí a memória dele o tempo todo sendo revivida com a ajuda de Clarencio, para que ele pudesse ter o discernimento, o entendimento necessário naquele momento. Entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem num minuto vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me no rosto o mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me senão como irmã, que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção dos superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci a condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar, guardar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados. Então, veja bem, ele se viu desrespeitado, traído, e achava que era muito difícil lidar com aquilo, então, da agora em diante também, ele ia destruir qualquer lar que fosse. E nós vamos abrir um parênteses aqui para comentar a respeito daquilo que a gente de vez em quando conversa por aqui. Quando você faz mal a um espírito, ou até mesmo ceifa a vida desse espírito, se ele tem um adiantamento moral, ele vai te perdoar e vai seguir. Outros pode passar um tempo ali obsediando aquele que lhe fez o mal e depois também segue. Mas tem aqueles que acreditam fielmente que a saída é a vingança, ou então sair fazendo aos outros o mesmo que ele sentiu um dia. É o caso de José Esteves nesse momento. Ele tinha a esposa Lina, que o traiu com Júlio, ele foi embora da cidade. Quando ele chega na cidade, ele conhece Leonardo Pires e Lola,
E ele acha também que tem o direito de destruir, porque o casamento dele também um dia foi destruído. Assim é a fala final dele, né? Que é muito difícil respeitar os outros quando nós fomos desrespeitados. Então, ele mostra um desenvolvimento moral pequeno. Valendo-se da pausa que se evidenciava espontânea, Clarencio indagou: E nunca recebestes notícia da esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu sarcástico sorriso e informou: Lina, que passei a odiar, era demasiada cruel. Achava-me não longe de Assunção. Depois de 3 meses, sobre a mágoa terrível que me fora assacada, quando vinha saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Então, olha lá. Lembram? Eram 2 amigos que constantemente os visitava, Júlio e Armando. Lina se envolve primeiro com Júlio, mas em outra oportunidade, Júlio também é surpreendido, se surpreende numa cena dela, agora com Armando. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara. Semanas antes, e cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo, na caserna, ou seja, no quartel, conseguiu sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias, embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, do rio Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju, o destino marcara-me impiedoso. Mário fixou o desagradável Carantonha e acentuou. Então, olha lá. Quando Júlia é surpreendido pela cena de Lina junto com Armando, ele ingere um veneno, um corrosivo. Ele é imediatamente socorrido, mas ele não consegue permanecer lidando com aquela situação. Então, ele bebe, né, se embriaga e se atira no Rio Paraguai. E Lina, até então, segue aí com Armando. Que coisa, hein? Olha o que o Mário disse. Sou um poço de fel. Não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança? Nosso orientador ergueu a voz calmamente e considerou generoso. É necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipó das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. O umbral começa em nós mesmos. Se ele não tem amor no coração, ele não consegue ver a luz, ele consegue viver apenas na escuridão. E aí o inferno começa em nós. Silva, Mário, dispunha-se a responder. Entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-no singularmente renovado. Quando Mário ia responder mais alguma coisa, em um movimento de Amaro também se transforma. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve e mais ágil, e sua face impressionava pelos traços juvenis. Por que aconteceu isso com Amaro? Quando Mário começa a narrar a história
lá no Paraguai, na Guerra do Paraguai, enquanto José Esteves, Amaro também se transforma. E por quê? Amaro se transformou até mesmo sem a ajuda de Clarencio. Se mostra um espírito um pouco mais avançado. Então, para ele voltar um pouco no tempo, bastou-se começar a contar a história. Vamos lá, vamos entender quem é Amaro nessa questão. Buscou aproximar-se do enfermeiro. Amaro, nesse momento, aproxima-se de Mário Silva, o enfermeiro agora encarnado, antigamente, José Esteves. Num gesto natural de cordialidade, todavia, ele observando o rosto transformado, o antagonista bradou, gritou entre o ódio e a angústia: Armando, pois és tu? O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem. Onde me encontro? Enlouqueci porventura? Instruindo-nos cuidadoso, Clarencio falou rápido. Olha lá. Não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito, ao passado. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente e à sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão, a referência do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. Então, bastou aquela conversação, bastou um toque, porque Clarencio estava ajudando desde aquela prece. Mas ele não precisou de grandes esforços, assim como precisou de grandes esforços para com José Esteves, para que ele remetesse ao passado. O esposo de Zulmira procurava estender braços amigos ao adversário que o contemplava, galvanizado de assombro, contudo, recuando de repente como animal ferido. Mário gritou em desespero: Não, não te acerques de mim. Não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: Tenhamos calma. Respeitemo-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermo, determinou sem afetação: Agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o passado à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se. E voltados então para o ferroviário, Amaro, que se fizera mais simpático pela serenidade de que se investira, continuamos a escuta. Termina assim o capítulo 17, nos dizendo que a nossa mente é reservatório de nossos feitos. E aí a gente volta novamente lá naquela fala de Emmanuel. Quanto tempo para reparar um ato? E se eu posso resolver algo aqui, hoje, que eu resolva já. Porque tudo está gravado em nós. Hoje, enquanto encarnados, nós não temos, às vezes, essa consciência. Nesse caso aqui, Mário Silva está tendo consciência em desdobramento, junto com Amaro, que era Armando. Mas Clarencio fala: olha, da mesma forma, Mário, que você falou, o Amaro também tem direito à fala. Então, se o Amaro te escutou até o fim, quando você contou todas as histórias, você agora vai precisar escutar também até o final. E as coisas vão se perpetuando, né, gente? E às vezes a gente acha que nós temos que reparar somente com quem está à nossa volta.
E aí a gente vê o quanto ainda a gente precisa caminhar. Porque não só quem está em nossa volta, mas às vezes uma pessoa que passou por nosso caminho lá atrás, a gente acha que não tem nada a acertar. E às vezes lê do engano. Às vezes, quando você olha para alguém e não tem uma certa simpatia, vai saber onde nasceu a antipatia. E que aquela pessoa está ali naquele ponto porque a simpatia precisa reinar. O projeto reencarnatório ele não é feito ao acaso, ao léu. Ele é projetado para que nós possamos encontrar-nos no nosso caminho aqueles que nós precisamos, sobretudo, reparar algo. E com certeza, o nosso mal feito vai necessitar também de expiação. Está carimbado em nós. E em algum momento nós vamos atrair não aquela mesma pessoa, talvez nem seja a mesma, mas um mal feito meu, se o outro já tiver num estado evolutivo, eu vou atrair outra pessoa que está naquele mesmo estado que eu estive um dia ferindo alguém. E vou passar pela prova. Se ambos ainda precisam começar a reparação do zero, reparar, arrepender, reparar e expiar. Em algum momento, nós vamos nos ver confrontados com os nossos inimigos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter discernimento necessário para poder tomar as melhores decisões e fazer o melhor que a gente puder naquele momento. O capítulo 10 e 18 começa com a confissão de Amaro. Amaro, então, começa a falar. Então, Amaro, que agora está nas características de Armando, voltou também ao passado, começou a dizer comovido. Eu recordo perfeitamente. A madrugada do ano bom de 1869 ficou marcada para sempre em minha memória. Abordaríamos Assunção, procedendo de Santo Antônio, em angustiosa expectativa. A curiosidade abafava a exaustão. Lembro-me de que, antecedendo-se ao desembarque, Esteves procurou-nos, solicitando-nos o concurso, a ajuda fraterno para a solução de um problema que reputava, que considerava importante para o futuro que o aguardava. Éramos 3 amigos inseparáveis no quartel e achávamos os 3 juntos, ele, Júlio e eu. Na incerteza das ocorrências que nos esperavam, pedia-nos na hipótese de perecer, de morrer em combate. Nessa hipótese de morrer em combate, nós iríamos notificar sua morte à jovem Lina, que conhecera dias antes em Vileta. Então, eles estavam ali, eles eram amigos inseparáveis, eles estavam se preparando para um combate, e José Esteves disse a ele, olha, se eu morrer em combate, vocês estão encarregados de levar a notícia até Lina. Referiu-se entusiástico ao amor que os ligava e aos projetos que formavam, considerando o porvir. Preocupados com a aflição do companheiro, reconfortamo-nos com palavras de compreensão e de esperança, colocando-nos em guarda. A capital paraguaia, porém, revelava-se fatigada e desprevenida. Jamais olvidarei a gritaria dos nossos triunfantes em se vendo seguros sobre a presa, criando aflitivos problemas para as autoridades. Revejo ainda a fisionomia risonha de Esteves, quando se reconheceu são e salvo. Em breve,
comunicava-nos o consórcio, o casamento. Ninguém realmente podia casar-se em campanha, mas o enlace efetuou-se às ocultas, sobre a bênção de um sacerdote e com a tolerância dos dirigentes da ocupação, atendendo-se às circunstâncias de que a noiva era uma pobre menina brasileira desde muito aprisionada. Amaro fez pequena pausa, recobrando energias e continuou. Recordo-me de que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Contudo, colocados à frente de Lina, ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem bela e simples, cuja presença exerceu de imediato sobre nós intraduzível atração. Então, voltaram aí do combate. José Esteves estava todo feliz porque estava sã e salvo. Teve o casamento de Lina com Esteves. E Amaro está recordando que, de fato, ele e Júlio iam à casa de José Esteves. E que quando foi a primeira vez que eles viram Lina, ambos, Júlio e Armando, que é Amaro, ambos se apaixonaram por ela. Guardei comigo a surpresa que me possuía, mas Júlio, impossível e irrequieto, veio a mim extravasando o coração. A esposa de Esteves dominara-lhe a mente de súbito. Se pudesse haver chegado antes do companheiro, acentuava o enamorado, não lhe cederia o lugar. Sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos, e desse modo várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas. Anotando-lhe o estado d'alma e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposara, havia casado, né? A mulher que havia casado, tentei retrair-me. Calquei o sentimento e procurei o ouvido necessário. Procurou esquecer. E isso quem está dizendo é Amaro, que naquela época era Armando. A paixão de Júlio, porém, era demasiado forte para resignar-se. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas e provavelmente, quem sabe, nas dificuldades da guerra e quase criança para guardar-se, como era preciso, nas responsabilidades do casamento, Lina envolveu-se nas atenções do rapaz, fazendo-lhe concessões, dando-o liberdades. Recordo-me do dia em que Esteves me procurou desolado, comentando o golpe que recebera. Chorou debruçado nos meus ombros, desejava desaparecer, aniquilar-se. Fiz-lhe observar, porém, a inoportunidade, a inconveniência de qualquer violência. Enfermeiro bem-sucedido e protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária junto às repúblicas do Prata, não lhe seria difícil a retirada de Assunção. Assim aconteceu. Então Esteves foi chorar para Armando o acontecido. E Armando disse a ele: olha, é inconveniente qualquer violência. Como você é muito chegado do conselheiro Paranhos, ele pode perfeitamente te mandar para fora de Assunção. Esteves afastou-se, primeiramente rio abaixo, na direção de Vileta, de onde havia trazido a esposa e onde se achavam retardados, guardados, alguns camaradas enfermos aos quais prestaria assistência. Nada mais soube dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Então, Esteves vai embora, deixando Lina, e Amaro está dizendo, aqui é Armando, né? Olha, eu não tive mais notícia dele. Eu só tive notícias um certo dia que ele morreu misteriosamente em Piraju. Evidenciando enorme padecimento moral diante daquelas evocações, Silva, Mário, estremeceu e, aproveitando o intervalo que se fizera
gritou agoniado. E a tua participação no infortúnio de minha casa? Quem me convencerá de que também não te achavas de parceria com Júlio na destruição de minha infelicidade infame? Clarencio, afetuoso, acomodou o enfermo irritado, recomendando-lhe esperar a narração até o fim. Amaro não perdera a calma. Assinalou a objurgatória, ou seja, percebeu a acusação do adversário, fixou o triste sorriso e continuou. Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum, tentei distanciar-me. Temia por mim mesmo. Lina, no entanto, como me registrava a inclinação imanifesta, deitava-me olhares que me acomodavam, simultaneamente para a alegria e para a dor, queria aproximar-se e, ao mesmo tempo, fugir dela. A princípio, tentei evitá-la, contudo, o afastamento do Marquês de Caxias deixava as tropas com larga provisão de tempo para diversões. Ele falava o seguinte: olha, eu queria a todo tempo me afastar de Lina, porque, embora agora ela com Júlio, ela também remetia a mim olhares que eu não queria, de forma alguma, ser recíproco a eles. Mas o afastamento do Marquês de Caxias, ou seja, eles estavam sem comandantes. Então, eles estavam naquele momento sem ter muito o que fazer. Então, sempre sobrava tempo para diversões. Instado, talvez, pela companheira, Júlio constrangia-me a frequentar-lhe a casa. E Júlio sempre chamando ele: olha, tá no horário vago, vem aqui para casa. Olha o cuidado que a gente precisa ter com determinadas amizades e até mesmo com os nossos companheiros. A gente vê que essas histórias aí não vêm de hoje, né? O jogo alegre e o chá saboroso reuniam-nos os três, noite a noite. Amedrontado ante o sentimento que a moça despertava em meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe a harmonia doméstica, mas também porque possuía uma noiva no Brasil, busquei isolar-me de novo. Reparando, todavia, o assédio de Lina, resolvi asilar-me no trabalho mais intenso e consegui a designação para servir na vigilância noturna do Palacete Respinho, onde a ocupação concentrava todos os assuntos e documentos de interesse do nosso país. Ela, Lina, entretanto, não desistiu do propósito de que se animava. Certa noite, procurou-me disfarçada em mulher do povo. A sós comigo, confessou-se. Declarava-se atormentada, aflita. Sentira-me amada por Esteves e via-se ardentemente querida por Júlio. Mas não pudera interessar-se pela felicidade junto deles, odiando-os por fim. Ela procurou Amaro, dizendo o seguinte: que ela não estava se importando nem por Esteves, nem tampouco por Júlio, mas que ela queria Amaro. Perigosa, hein? Amaro confiou-se a longa pausa e continuou: quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Lina agarrou-se ao meu afeto com o vigor da era numa construção sem defesa. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo, mas amparado suficientemente foi salvo. Em vão, porém, submeteu-se ao tratamento no quartel. Adquiriu-se estranhos padecimentos da garganta e do esôfago, e não sabendo como suportar as provações físicas e morais, pulou-se, né?
aí nas águas do Paraguai, do rio Paraguai, supondo encontrar na morte a paz que procurava. Experimentando pesados remorsos, por minha vez perdi a afeição que me algemava a mulher que nos atraíra e infelicitara, e fugi dela. Fugi incorporando-me às tropas que combateriam os derradeiros, os últimos remanescentes de Solano Lopes na cordilheira. Prometi-lhe a volta. Todavia, terminada a luta, tornei para a pátria. Vim para o país, né? O Brasil, por outros caminhos, decidido a jamais reencontrá-la. Amaro, mais comovido, passou a mão pelo rosto e prosseguiu depois de breve pausa. 10 anos correram apressados. Novamente no Rio, Rio de Janeiro, Brasil, casei-me e fui feliz. Numa noite de chuva forte, minha esposa e eu tornávamos do teatro, quando os cavalos em disparada colheram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreou, controlou os animais e descia socorrê-la. E enquanto minha companheira continuava o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência imediata. Guardas e populares auxiliaram-me a empresa, mas com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado, e a esvaísse em sangue, nela identifiquei Lina Flores. Por 2 dias lutou contra a morte. A infeliz reconheceu-me, relacionou-me às desditas que atravessara desde que se viu sozinha no Paraguai. Esclareceu que viera ao Rio à minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Amaro interrompeu titubeante. Mário Silva, estupefato, fixava-o entre o desespero e o pavor. Notava-se que o ferroviário Amaro esforçava-se em vão para reaver novas faixas de memória. Nosso instrutor, contudo, afagou-lhe a fronte, envolvendo-o em renovadas forças magnéticas, e perguntou: onde voltaste a vê-la? O interpelado esboçou o sorriso de quem reconhecera a resposta em si mesmo e informou: ah, sim, reencontrei-a na vida espiritual. Achava-se unida a Júlio, em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão do meu débito e prometi ressarci-lo, ampará-los-ia, auxiliaria os dois na senda terrestre, lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa de redenção. Sim, o destino. É preciso resolver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Calou-se o esposo de Zulmira, visivelmente fatigado, mas o enfermeiro, não obstante contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis. Assim também nós encerramos o capítulo 18. O tempo, né, gente, não vai apagar as nossas faltas. Olha que confusão. 2 amigos, ambos se relacionaram com a mulher de Esteves, agora Mário Silva. Primeiro, o José Esteves apega com Júlio, depois é surpreendido com Amaro. Mas Amaro, vendo toda aquela situação, falou: o quê? Eu vou sair fora dessa mulher, eu vou embora, eu vou para outros lugares. E de lá, quando a guerra termina, Amaro dá um jeito de vir embora para o Brasil. Ele tinha, Amaro não, Amaro, né? Que era Armando. Ele tinha uma noiva no Brasil, ele casa. E depois de 10 anos, ele é surpreendido novamente. Quando eles estão voltando para casa, os cavalos atropelam uma mulher. Quando ele vai socorrer essa mulher, que ele olha, é Lina, que tinha vindo do Paraguai para procurar por Armando. E Clarencio pergunta: e aonde você a encontrou depois?
Ela desencarna em meio a ódio, em meio a raiva, xingando todo mundo. E ele responde a Clarence: eu encontrei no mundo espiritual, junto de Júlio. Os dois estavam na mesma vibração, por isso estavam juntos. E ele fala que ele prometeu, ele reconheceu o seu débito e prometeu ressarci-lo, prometeu ampará-los. Auxiliaria os dois na senda terrestre, ou seja, na próxima encarnação. Ele lutaria lado a lado. Para quê? Para conquistar a reparação necessária. Só que Mário Silva José Esteves, ouvindo aquilo, começou a gritar, invocando agora por Júlio. E aí a gente vê pequenas atitudes da gente no decorrer da nossa jornada terrena, nós vamos contraindo débitos. E isso em algum momento vai precisar se desenrolar. Que nós possamos ter consciência hoje de que talvez aquilo que a gente acha, isso é uma banalidade, isso não vale de nada, mas tenhamos cuidado quando aquilo for ferir o outro. Porque se fere o outro, gera o nosso comprometimento, e esse comprometimento incumbe em arrepender, em reparar e expiar. Olha aí quantos atos não estão impregnados em nós, quantas vidas, encarnações terrenas nós não vamos precisar para reparar inúmeros malfeitos nossos, que nós possamos começar a reparar desde já. No nosso próximo encontro, nós vamos desenrolar um pouco mais essa história. Alguma dúvida, gente?